Olá, bom dia, meu nome é Christian. O vídeo de hoje, faz um tempo que eu não gravo um vídeo. O vídeo de hoje eu venho tentar trazer um pouco de algumas informações. Vou tentar ser um pouco mais técnico, mas com uma linguagem que eu possa me fazer entender por todos. Vou tentar abstrair aqui a cólera política ou a ideologia política para tentar ser o mais claro e criar menos discussão possível sobre a questão. Eu queria falar hoje um pouco sobre o Estatuto do Desarmamento, o discurso que está sendo feito de que os decretos editados pelo atual governo, eles tem a intenção de deixar todo mundo armado e não sei o que e tudo mais. E assim, a divulgação e há uma proliferação muito grande de informações nas redes sociais, internet de todo gênero. A própria mídia manipula às vezes as informações, inclusive daqueles que são a favor e estão na defesa das normas que foram editadas esse ano, e levando a alguns equívocos, e eu gostaria de tentar de alguma forma contribuir para tentar desmistificar um pouco do discurso que está sendo feito e esclarecer alguns pontos, inclusive com uma base técnica do que é que eu vou dizer. Vamos lá, tentando ser bem objetivo. O Estatuto do Desarmamento, ele data de 2003, ele foi editado no governo Lula, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E naquela ocasião ele trazia um artigo, que era o artigo 35, que ele dizia que ele trazia uma previsão de que não poderia ser comercializado armas no território nacional, salvo para uma ou outra ente específico. Havia uma proibição expressa de venda de armas de fogo no país. Esse artigo ele foi submetido a um referendo que ocorreu em 2005, e naquela ocasião a sociedade brasileira, em 63%, decidiu que não era aquele desejo dela, que ela não queria aquela proibição, que ela entendia que a arma de fogo poderia continuar sendo comercializada. Esse é o primeiro ponto. Então, vamos lá. O primeiro esclarecimento, a primeira informação que eu acho relevante para que todos saibam de forma bem explícita é: hoje, desde 2003, desde a edição do Estatuto do Desarmamento, nunca houve proibição de aquisição de arma de fogo no país. Sendo mais claro, todo e qualquer cidadão que preencham os requisitos ali estabelecidos, ou seja, no Estatuto do Desarmamento, todo e qualquer cidadão que atenda àqueles requisitos, ele tem direito, ele faz jus a adquirir arma de fogo. Ponto, acabou-se, não há proibição. Se não há proibição, então não há por que estar dizendo que o atual governo está dando autorização para todo mundo comprar arma de fogo. Não, ele não está fazendo isso, porque já era permitido. Se já era permitido, por que ele ia replicar, dizer novamente que é permitido? Não, já era permitido. O que é que está acontecendo? O que foi que aconteceu? O governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ideologia política daquele governo era uma ideologia de que o desarmamento da população era algo mais positivo, embora a população tivesse dito que queria que se continuasse a comercialização de armas. Houve um enrijecimento através de um decreto que inclusive foi editado em 2004, um ano antes do referendo a qual a população foi submetida. E por ocasião desse decreto, houve a regulamentação do Estatuto do Desarmamento e, como eu estou dizendo, enrijeceu alguns aspectos. Dentre eles o seguinte:
a declaração de efetiva necessidade de se possuir uma arma de fogo. E aí deixou-se a critério da Polícia Federal, como ainda o é, só que de forma mais subjetiva, e dizendo que não precisava apenas declarar, mas precisava comprovar a efetiva necessidade, inclusive contrariando o próprio estatuto, que dizia que bastava declarar que eu tinha efetiva necessidade. Não só isso, existem outros requisitos, tá certo? Precisa ser maior de 25 anos, precisa ter atividade ilícita, não pode ter nenhum tipo de problema. Inclusive, essa semana eu estava conversando com um cidadão que me procurou, estava conversando comigo, querendo saber o que é que ele podia fazer, porque ele teve um indeferimento do seu pedido de aquisição de arma de fogo. Olha, não foi nem o porte, ele teve indeferido o pedido de aquisição, porque ele respondia a um processo por porte ilegal de arma. Então veja, não é todo mundo que pode, que quer e vai lá e vai conseguir, não. Os requisitos do Estatuto de Desarmamento lá de 2003 persiste e permanece atualmente. Não houve alteração disso. Ou seja, mesmo com os decretos do atual governo, os requisitos para aquisição de arma de fogo permanecem o mesmo. Ou seja, tem que ter 25 anos, tem que ter atividade ilícita, não pode ter antecedentes criminais, tem que apresentar todas as certidões, uma série de questões. E ainda tem uma que ninguém está considerando, que é o seguinte: no Brasil ainda é muito, muito, muito caro adquirir arma de fogo. Ainda é muito caro. Só quem compra arma de fogo barato, por R$500, R$600, R$800, é o pessoal que atua na ilegalidade. O pessoal que atua na margem da lei. Comprar arma ilegal, sim, você consegue comprar aí por qualquer valor. Mas comprar arma regular, arma legalmente, custa muito caro. Uma pistola de calibre 380 hoje, a mais baratinha aí, você vai pagar entre R$3.500 e R$5.000. Eu fiz umas contas, eu me submeti ao procedimento de aquisição e porte de arma de fogo, e eu gastei aproximadamente R$8.000 para até chegar à fase final da aquisição e do pedido de porte. Então, veja, não é, infelizmente, né? Infelizmente, não estou falando isso aqui, não estou nem dizendo que arma é só algo para elite, mas que adquirir arma de fogo, espero que isso mude de forma consistente, que isso reduza assim de forma gritante, é necessário isso, mas hoje no Brasil ainda é muito caro. Um exemplo claro, eu estava assistindo uma tag do pessoal dos canais especializados, e foi feito uma discussão sobre o custo de aperfeiçoamento de treino com arma de fogo em alguns países. E aí foram considerados, teve um cidadão lá do Paraguai que se manifestou, mostrou quanto eram os custos lá, teve um brasileiro, que inclusive lá da Bahia, que mostrou quanto é que ele gastava, e teve um brasileiro lá nos Estados Unidos que falou. O cara lá dos Estados Unidos disse que paga uma média de 12 centavos de dólar em uma munição de qualidade boa, e nem é recarregável, ainda tem esse detalhe. Enquanto no Brasil, a munição mais em conta que a gente vai pagar é R$5, R$6, R$7. Uma munição para uso no cotidiano, no uso para uma efetiva necessidade, ela custa R$10, R$11. Então, assim, não é algo barato. Esse foi um fator que ninguém nem sequer... Quer dizer, alguns levantaram, mas ninguém nem colocou em evidência. Então, voltando ao tema, o que foi que o governo atual fez? O que o governo atual fez foi quebrar a política, a ideologia de enrijecimento da aquisição e porte de arma, que já é permitida desde 2003, não houve alteração, continua, mesmo que os decretos do atual presidente Jair Bolsonaro venham a cair, as pessoas ainda vão continuar tendo direito a adquirir arma de fogo, não tem problema nisso. O meu exemplo sou eu. Mesmo que o decreto caia, eu continuo com o meu direito.
Não vai mudar. O que foi que ele fez? O que ele fez foi regulamentar de forma a deixar mais tranquilo, a esclarecer e a melhorar alguns pontos. Um dos pontos que eu entendia como absurdo é o seguinte: veja, que desde o início eu estou dizendo que todo mundo tem direito a ter uma arma de fogo, mas para aqueles que adquiriam arma de fogo para defesa pessoal, que é através do sistema da Polícia Federal denominado Sinarme, essas pessoas não tinham direito ao treino, a se aperfeiçoar. Por dois motivos. Primeiro, por causa da limitação de munição, que só são 50 munições por ano. Se o cara compra 50 munições por ano, ele só vai poder dar um tiro por mês, eu acho. Dois. Eu não vou fazer matemática aqui não, mas vamos lá. 2, 3 tiros por mês aí que o cara vai conseguir dar. E olhe lá. Quer dizer, não, e outra, nem isso pode, né? Por quê? Porque quem tem arma de fogo, quem tem posse de arma de fogo pelo Sinarme, a arma não havia possibilidade da arma sair de dentro do local, do endereço de local da arma. Ou seja, eu tinha a posse de uma arma concedida regularmente, tudo bonitinho, eu tenho essa arma em casa, mas eu não poderia sair para treinar com essa arma, porque não havia uma previsão, uma possibilidade de eu proceder dessa forma. Então, eu até questiono, eu digo, o que é mais grave? O que é mais grave? Eu ter uma arma de fogo e não saber utilizá-la, não poder treinar para que numa eventual situação de estresse, numa situação que eventualmente exija eu fazer uso daquela arma de fogo, eu sequer saber como é que vai proceder. A arma passou 2 anos, 1 ano ali dentro de um cofre, guardada num local aí adequado, e aí um belo dia alguém invadiu minha casa, eu vou precisar da arma, eu sequer vou nem lembrar como é que eu vou funcionar, a arma vai estar travada e tudo mais. Tudo isso, a questão da manutenção da arma, todas essas questões que, em razão desse enrijecimento decorrente do decreto lá de 2004, não havia essa possibilidade. E aí era uma queixa. O que foi que os decretos editados pelo atual governo fizeram? Fizeram o seguinte, vamos aperfeiçoar, vamos flexibilizar, vamos ajustar e aparar as arestas daquilo que está equivocado. Óbvio, era um governo, era uma política que tinha um caráter mais rígido em relação ao armamento, e é um governo que tem um pensamento mais flexível, mais abrangente. Então, foram feitos ajustes na questão dos calibres das armas, foram feitos ajustes na quantidade de munição que a pessoa vai poder utilizar. Foi aberto a possibilidade daqueles que são possuidores de arma de fogo, mas que precisam fazer treinamento, de pedir uma guia de trânsito, e essa guia ela é provisória, é só para aquele momento. O cara entra lá no site da Polícia Federal, vai pedir, vai dizer, olha, eu vou fazer um treino esse final de semana no local tal, que deverá estar previamente cadastrado junto à Polícia Federal. Então a arma vai sair do endereço X ao endereço Y e retornar naquele dia, naquela data em específica. Não é algo aleatório, não é algo solto. Então não há essa libertinagem que está se pregando, que todo mundo agora vai se armar, que vai acontecer de qualquer jeito. Não, está havendo só um ajuste. Outra questão que foi ajustado foi o seguinte: algumas profissões, como é o meu caso, eu sou oficial de justiça. Os oficiais de justiça não têm porte institucional de arma. Então a gente depende de um pedido de porte como qualquer outro cidadão para defesa. E aí eu sou um profissional que no meu cotidiano eu estou exposto a situações de risco. Tanto é verdade que o próprio órgão ao qual eu estou ligado reconhece e paga a mim um adicional de atividade de risco pela qual eu estou submetido. Por que eu estou submetido a uma situação de risco? Porque eu transito em zona rural, distante, onde não funciona celular, onde não tem força pública, onde se eu precisar pedir um apoio policial eu não vou ter. A própria estrutura do Estado nem sempre tem disponível uma guarnição, uma viatura para que possa me acompanhar, né, em todas as diligências.
É até incoerente que todas as diligências eu esteja acompanhado da polícia militar, só em algumas específicas. Fora isso, eu me exponho quando eu vou praticar um ato realizar uma ordem de medida protetiva, que eu preciso afastar um agressor de violência doméstica do lar. E aquele cara não quer saber que aquilo é uma ordem do juiz, ele está entendendo que eu estou indo lá e estou tirando ele de dentro da casa dele. Entendeu? Ou então eu vou intimar alguém de uma audiência. Veja que ato tolo. Intimar, dizer a alguém que vai ter uma audiência que essa pessoa vai participar. Só que tem um detalhe, essa pessoa é um traficante de drogas, essa pessoa cometeu um homicídio, essa pessoa cometeu um roubo. Então, veja que eu estou lidando com pessoas que, seja de forma corriqueira ou esporádica, em algum momento se envolveu com violência, e a reação das pessoas em relação a esse contexto são diversas. Tanto é verdade que a gente tem infinitos casos de violência contra oficiais de justiça. E eu não tenho, do ponto de vista, não está expresso na lei que eu, quanto oficial de justiça, tenho esse porte. Então eu tenho que comprovar. E essa comprovação persiste a mesma. O que foi que o decreto atual do presidente Jair Bolsonaro fez? Ele simplesmente reconheceu que algumas atividades, como no caso a do oficial de justiça, a do advogado, que tem advogados que atuam na área criminal, que são expostos mais ou menos a situações semelhantes a que eu me submeto, que essas figuras está presumido que ele exerce uma atividade de risco. E aí, por essa presunção, o porte lhe seria direito. Mas isso não o isenta da apresentação dos demais requisitos. De apresentar a avaliação psicológica, a avaliação técnica. Nem eu, nem ele, nem qualquer outro dos profissionais estará isento disso. Então veja, vamos lá. Para finalizar, para fechar, já vai com 17 minutos, eu queria fazer algo bem curto, não foi possível, mas para esclarecer. Os decretos que foram postos aí, ele não tem a intenção, nem tem a pretensão de fazer nada além do que já era permitido ou já configurava na lei, desde 2003. O que ele está fazendo é simplesmente ajustando alguns pontos, inclusive de acordo com a vontade da maioria popular, e aí eu respeito quem pensa diferente. Antes de eu finalizar, tem algo muito importante que eu gostaria de dizer. O que é mais relevante em tudo isso, é o meu direito de escolha. Eu vou respeitar perfeitamente o colega que diz, aquele que faz o seu discurso dizendo que não é a favor de arma, que não gosta de arma. Perfeito, amigo. Você simplesmente não compra arma. Você não é obrigado, não há uma imposição legal de que você agora tem que andar armado. Agora, eu quero ter o meu direito de, entendendo que eu sou submetido a uma situação que eu preciso de arma de fogo, que eu possa ter o direito de adquirir aquela arma. A luta principal é essa. A principal bandeira da discussão é essa. É eu ter o direito de escolher se eu quero ou não quero. Isso não significa dizer que todo mundo vai andar armado, não. Só vai andar armado, quer dizer, nem todo mundo vai andar, vai poder adquirir. Até porque o porte, ele é restrito. Ainda há, e as restrições continuaram, não foram flexibilizadas. Todo caminhoneiro vai poder andar armado. Não vai, pô. Não vai. Sem contar que tem uma série de restrições. Você não pode portar, ainda que me seja deferido o porte de arma, eu não posso andar em determinados locais armado, eu não posso ingerir bebida alcoólica, senão meu porte é imediatamente revogado. Uma série de questões. Então as regras, as imposições legais, as restrições ao uso permanecem as mesmas na sua essência. O que está se fazendo é aperfeiçoando, melhorando essa concessão, criando critérios mais objetivos para fins de aquisição e de porte de arma de fogo. Gente, esse é o meu vídeo de hoje.
Gostaria de agradecer aí aqueles que entenderem a mensagem. Entendo que o posicionamento do Senado Federal foi equivocado. A discussão lá está girando muito mais de forma ideológica do que técnica. Não houve uma apreciação técnica. Alguns especialistas, cito aqui o Fabrício Rebelo, que tem sido uma pessoa que tem se destacado muito no trabalho sobre o tema, acompanhou e fez alguns comentários, e um dos comentários que ele fez de forma muito relevante, muito propícia, foi esse, que não houve uma avaliação técnica. A Comissão de Constituição e Justiça, na sua essência, deveria dizer: isso é constitucional ou é inconstitucional. Na verdade, eles não o fizeram, partiram para uma discussão de que deve ou não deve, ou vai ou não vai, é assim, é assado, e na verdade o tecnicismo da coisa ficou lá fora do país, não houve essa abordagem, tá bom? Grande abraço, obrigado por me ouvir, espero ter ajudado.